Graça e paz, irmãos. Pastor Leonel, muito obrigado pela oportunidade de nos receber aqui. Eu tenho o costume de repetir algumas coisas. E geralmente quem anda comigo me vê repetindo muito, eu sempre digo, fica tranquilo, não estou gagá, não. É porque tem verdades que são tão poderosas que nós temos que repeti-las, não é verdade? E sempre que eu tenho a oportunidade de estar numa igreja nova, que é a primeira vez, eu sempre gosto de dizer que eu entendo a importância desse púlpito. Porque esse é o lugar que Jesus confiou para você, para cuidar do rebanho dele, aqui em Portugal, na cidade do Porto. Então, para mim, é muita responsabilidade ocupar esse púlpito e falar para aquelas suas ovelhas. Então, que Jesus te abençoe e obrigado pela oportunidade, pastor Leonel. E já é a terceira vez, irmãos, que nós estamos aqui em Portugal. Já 3 vezes em um curto espaço de tempo. Eu acho que esse negócio está ficando muito frequente, né? Pode ser que depois eu venha e não volte mais, não é verdade? Aí as pessoas vão pensar que eu estou visitando o Brasil. Mas ok, nós vamos estar aqui hoje, vamos estar mais vezes. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, eu não quero ser muito estendido. Talvez nós continuemos ela amanhã. Nós temos falado já durante algum tempo lá no Brasil e por onde nós temos andado, em algumas conferências que nós temos ministrado no Brasil e fora do Brasil, na América, no Chile, enfim. Sobre o comportamento da igreja. Nós temos entendido, pastor Leonel, que talvez o desafio da igreja hoje talvez não seja tanto desenvolver a sua fé. Claro que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Mas talvez o nosso maior desafio hoje, como igreja já constituída, nascida de novo, gerada pelo Espírito do Senhor, seja promovermos o encontro entre a fé que recebemos do Senhor e os nossos comportamentos. Hoje nós temos percebido, e nós temos falado a respeito disso por onde nós passamos, que se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos perceber, sim, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, mas nós vamos perceber de uma forma geral um Deus retributivo. Ou seja, um Deus que demanda o cumprimento de uma palavra dele a partir de um comportamento nosso. Por tantas vezes ele diz, se fizerdes, se obedecerdes, se cumprirdes, se atentamente me ouvirdes, ou seja, um comportamento nosso desata e dá legitimidade para que o céu cumpra a vontade dele na nossa vida. Porém, infelizmente, em alguns aspectos nós não somos, e quando eu digo nós não somos, eu estou falando da igreja do Senhor em toda a terra. Não, de uma forma frequente, nós não somos uma igreja que conecta o que nós cremos com as nossas práticas diárias, com os nossos comportamentos. Se não existir um comportamento que seja coerente com aquilo que Deus diz, Ele quer e Ele espera, não há legitimidade do céu para que demande a sua ordem para nos abençoar. E às vezes nós não entendemos isso. E porque não entendemos isso em todos os aspectos, passamos a não viver na nossa vida todos os momentos que Deus quer para a nossa vida. E eu vou lhe dizer algo, eu já fui muito abençoado. Pastor Leonel, eu só podia encerrar o culto depois da oferta que eu já estava abençoado. É porque nós temos um compromisso e é porque nos conhecemos hoje. Porque se eu já tivesse contigo a amizade que eu tenho com o pastor João Saramago, ele ia dizer, pastor, não quero pregar não, já está pregado, estou abençoado, está orado, Jesus já falou poderosamente. Porque às vezes nós não compreendemos o nível de poder e de autoridade que Jesus nos deu, que o céu nos deu, nós não compreendemos isso. E a capacidade que esse poder do céu tem de continuar nos abençoando todos os dias da nossa vida. Nós não compreendemos isso. Eu tenho falado muito sobre resultados extraordinários, eu vou falar sobre isso aqui também. Algumas pessoas acham estranho eu usar esse termo. Eu digo resultados extraordinários porque uma vida cristã não pode ter a expectativa de uma vida e de um resultado que se não seja um resultado extraordinário. A nossa fé não pode demandar um resultado comum. A nossa fé não pode demandar uma vida comum. A nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida no Espírito tem que demandar resultados extraordinários todos os dias. Porque Deus, Ele sempre está pronto para escandalizar a nossa capacidade de esperar o que Ele pode dar. Ou seja, Deus sempre está pronto para atender a nossa expectativa, sempre além do que a gente espera. Ele está sempre pronto para doar mais do que a gente espera, para perdoar mais do que a gente espera, para nos amar mais do que a gente espera. Sempre Ele está pronto para dar uma porção, uma medida muito maior do que pensamos que podemos receber dEle.
Isso significa então ter uma vida extraordinária. Nós temos a palavra dele, meu Deus, a palavra dele. Não há questionamento na vida de qualquer pessoa, não há dúvida, não há ansiedade, não há medo, não há nada na vida do ser humano que a palavra de Deus não tenha uma resposta para isso. Nada. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós temos muita coisa, um poder muito grande a nosso favor. Nós temos, gente, eu fico olhando, pastor Leonel, isso me embriaga, né? Porque talvez, assim, é tão bonito ouvirmos falar, né, sobre, e o senhor citou Maria Madalena, né? E eu fico pensando o que foi aquele momento da ressurreição do nosso Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa impossível de acontecer. Porque a ressurreição de Jesus foi diferente de todas as outras ressurreições. De todas as outras. Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou no corpo da morte dele. O filho da viúva ressuscitou, mas no corpo da morte dele. A filha de Jairo voltou à vida, mas voltou no corpo da morte dela. Mas o nosso Senhor não ressuscitou no corpo da morte dele. Ele ressuscitou num corpo que não pertencia mais a essa terra, mas pertencia ao céu. Então a ressurreição dele foi algo totalmente diferente, nunca visto antes. Só que as escrituras nos dizem, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo diz, que para que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, com um corpo que nunca mais morreria, um poder agiu sobre ele. E o apóstolo Paulo diz que esse poder foi o poder do Espírito Santo de Deus. Aí eu olho Paulo dizendo isso, pastor Saramago, e eu fico pensando, e eu fico lembrando do que o próprio Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que esse mesmo Espírito ressuscitou o nosso Senhor dentre os mortos, e glorificou o corpo dele, habita na minha vida, habita na sua vida, e habita na nossa vida. E aí eu fico pensando, pastor, não dá para concordar com uma vida que não seja, senão uma vida de resultados extraordinários. Não tem como pensar menos do que isso. Porque talvez pensar menos do que isso seja ressignificar o nosso evangelho a um patamar mínimo. E o nosso evangelho, ele não tem medida na sua grandeza, ele é imensurável. Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Só que a palavra crer, o sentimento crer, a ação crer, precisa ser acompanhada de um comportamento que seja coerente com ele. Tiago escreve, no capítulo 2, versículo 24, Tiago amplia a visão de Paulo. Eu penso, essa é a forma como eu vejo, ele amplia a visão de Paulo em relação a crer e fazer. E Tiago diz, ninguém vai ser justificado por aquilo que crê, mas vai ser justificado por aquilo que faz. Isso faz todo sentido, porque ninguém faz aquilo que não acredita. As pessoas só fazem aquilo que acreditam. Só fazem aquilo que acreditam. Sabe as pessoas que mentem? Sabe por que elas mentem? Porque elas acreditam que o poder da mentira vai trazer um resultado para elas. Sabe por que as pessoas adulteram, traem, deixam as pessoas, quebram as alianças? Porque elas acreditam que vale a pena. Mas sabe por que as pessoas escolhem servir a Deus? Porque acreditam que vale a pena. Sabe por que somos ofertantes e dizimistas no altar? Porque acreditamos que devemos honrar a Deus. E sabe por que as pessoas não são dizimistas? Porque elas não acreditam no poder de honrar a Deus com a sua vida financeira. É simples assim. Então, se a nossa fé não se encontrar com um comportamento diário, se a nossa fé, se as nossas mãos levantadas em adoração, se os nossos joelhos dobrados em oração a Deus não se encontrarem com uma vida diária no casamento, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no trato com o dinheiro, no relacionamento com o ministério, com as nossas autoridades, se a nossa fé não se encontrar com um comportamento coerente com o que dizemos crer, as coisas não vão acontecer. E às vezes não entendemos isso. As pessoas estão sofrendo muito porque elas não entenderam que tudo é possível àquele que crê e que se comporta de acordo com a vontade dele. As coisas, a dinâmica do evangelho é assim. E eu quero compartilhar o evangelho de Mateus capítulo 15, que me ensina um pouco sobre isso. Nós vamos começar hoje e terminamos amanhã. Tudo bem, pastor Leonel? Pode ser? Tudo bem? Porque são alguns pontos, eu não quero correr com os pontos, mas eu quero entregar de uma forma que fique bem consistente para a nossa vida. Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, um texto muito conhecido. Mas lá no Brasil, quando eu falo assim, um texto muito conhecido, eu digo um texto muito conhecido daqueles que leem a Bíblia. Porque de quem não lê a Bíblia, nenhum texto é conhecido, não é verdade? Nenhum texto é conhecido. Mas Mateus 15, versículo 21, que conta uma história muito poderosa.
E dentro desse texto, eu quero colocar alguns aspectos, compartilhar alguns aspectos com os irmãos, a respeito de como se ter uma vida que produza resultados extraordinários. Eu quero compartilhar alguns aspectos hoje. No versículo 1, a palavra de Deus diz que, partindo Jesus dali, ele se retirou para os lados de Tiro e de Sidom. Eu quero nesse versículo 1, eu quero deixar o primeiro ponto, o primeiro aspecto, para que estejamos entendendo de onde vem a possibilidade de uma vida com resultados extraordinários. E em primeiro lugar, os resultados extraordinários, eles acontecem porque Deus quer que estejamos vivendo esses resultados. A ação é dele em relação a nós. O versículo 21 diz que Jesus foi para um lugar. Ele se retira de um lugar e vai para um outro lugar. Jesus sempre vai caminhar em direção à minha vida e à sua vida para nos dar o que Ele tem de melhor. O que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós ansiamos de melhor para a nossa vida. Podemos produzir com a força do nosso braço, podemos produzir com o nosso conhecimento, podemos produzir com as nossas habilidades. Porém, se algo vier exclusivamente da parte de Deus, aquilo que vamos receber não só vai suprir as nossas necessidades, mas vai satisfazer a nossa vida. Porque uma coisa é sermos supridos, outra coisa é sermos satisfeitos. São dois ambientes totalmente diferentes. Ser suprido é a medida que cumpre o que eu preciso. Ser satisfeito é quando sobra, é quando derrama e quando alcança aqueles que estão ao meu redor. É quando vem mais do que eu espero, é quando acontece mais do que eu anseio, é quando eu recebo mais do que eu teria condições de produzir. Isso é satisfação. Então, quando nós falamos de resultados extraordinários, eu nunca posso me esquecer a fonte disso. A fonte sempre vai ser o céu. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano, nós temos um instituto também, lá no Brasil. Às vezes eu fico pensando, pastor, como é que eu consigo? E sabe, eu fico pensando, acho que deve ter alguma coisa, tem um mistério nisso, né? Porque nós temos uma empresa lá no Brasil de assessoria, de consultoria empresarial, jurídica, contábil, na área de seguros, é o meu ramo, eu trabalho já há 29 anos. E nos últimos tempos nós desenvolvemos uma empresa, um instituto de desenvolvimento humano, na área de coaching, neurociência e inteligência emocional. E criamos um treinamento voltado para líderes, para a igreja. Pegamos toda essa metodologia e convertemos ela, né? Esse negócio de converter é bom, né? Tudo que você converte é bom, né? Tudo que você converte para Jesus é bom. Então nós convertemos ela para princípios bíblicos e tem sido muito bom. Então é uma outra ocupação que nós temos lá hoje no Brasil e que tem crescido bastante. Nós falamos sobre desenvolvimento humano, sobre potencialização dos resultados. A capacidade que o ser humano tem de produzir muito, e o homem pode produzir muito. Só que tem um detalhe: quando esse homem que tem a capacidade de produzir muito, ele entende que tem uma fonte que jorra para sempre, e ele passa a beber dessa fonte para fortalecer a vida dele, o que ele produz não termina nele. Esse tem sido o nosso discurso. Eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida financeira, eu tenho sonhos pessoais, eu tenho projetos, mas eu entendi que em Cristo Jesus tudo o que eu posso produzir não termina na minha vida. Pode alcançar a vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos dos filhos dos meus filhos. Porque essa é a promessa de Deus. Ele tira Abraão de uma terra e diz: Abraão, eu vou te levar para um lugar, e nesse lugar eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar de tal maneira, Abraão, que todas as famílias da terra serão benditas por sua causa. Isso é um resultado extraordinário. É quando eu entendo que a fonte que me abençoa é uma fonte que me abençoa, e o que ele me dá não termina em mim, não acaba em mim, não se cumpre. O cumprimento não é só a minha vida é parte do cumprimento. Deus abençoou Abraão. Abraão era parte do cumprimento. Aí vem Isaac, e ele abençoou Isaac. Isaac era parte do cumprimento. E vem Jacó, e ele abençoa Jacó. Jacó é parte do cumprimento. E vem as 12 tribos, e as 12 tribos são abençoadas na bênção de Abraão, na bênção de Isaac e na bênção de Jacó. Porém as 12 tribos de toda a nação de Israel eram parte do cumprimento, e chegou até nós esse evangelho, e somos abençoados, mas também somos parte só desse cumprimento, porque todos aqueles que vierem a crer serão participantes da bênção dos céus da parte do Senhor. Eu preciso entender isso. Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: os resultados extraordinários que precisamos têm uma fonte, e eu preciso reconhecê-la.
E essa fonte é o Senhor. Nada pode ser aceito e buscado por nós senão através dele. Porque tudo que vem dele dura para sempre. Eu posso trabalhar muito e ter muitos resultados, mas se ele me abençoa, dura para sempre. Eu posso lutar com os meus esforços para me prevenir de uma enfermidade. Eu posso cuidar da minha saúde, mas se eu busco a presença dele, a bênção dele, me cura para sempre, me restaura para sempre. É o que eu preciso. Versículo 22, aí diz algo interessante agora. Então, primeiro versículo, 21, primeiro ponto, ele é a fonte dos nossos resultados. Agora no versículo 22 começa a se desenrolar uma história muito interessante. E o texto diz que nessa história havia uma mulher que viera daquelas regiões. Que região? Da região de Tiro e de Sidom. No versículo 22, nessa parte, eu vejo uma pessoa que estava em um lugar que não era o lugar dela. Você já parou para pensar quantas vezes você teve algum desejo no seu coração, buscou alguma resposta, procurou algum nível de conquista na sua vida, algum milagre, alguma resposta de Deus, e você já se sentiu em algum momento que parece que aquilo não era para você, que aquela bênção não era para você, porque ela era grande demais para você, talvez porque você não se sentiu merecedor, porque talvez você não havia ainda compreendido que Deus é amoroso bastante para perdoar todo o nosso pecado se o confessarmos a Ele. Mas talvez em algum momento da sua vida você passou por situações tão difíceis, o fardo estava tão pesado, e nós oramos hoje por isso, o fardo estava tão pesado que você disse, não, eu não vou chegar lá, esse não é o meu lugar. Essa mulher, ela estava em um lugar que não era o lugar dela, porque ela era uma mulher cananeia, ela era uma mulher cirofenícia, e agora ela estava onde Jesus estava para abençoar o povo de Israel, ela estava num lugar que não lhe pertencia. Deus, quando tira Israel do Egito e manda Israel para Canaã, uma das ordens que Deus dá para o povo de Israel, e comissiona essa ordem para Josué de uma maneira muito objetiva, é: Josué, vocês devem lançar fora de Canaã todos os moradores daquele lugar. Ou seja, todos os povos que estão lá, vocês têm que expulsá-los daquele lugar, porque ele não é o lugar deles. E essa mulher faz parte dessa geração de homens e mulheres que não pertenciam a esse momento. Porque ela era uma mulher cirofenícia. Ela era uma mulher que não pertencia àquele momento. Aquela terra não era dela, aquele lugar não era dela, não era o lugar dela. A presença do Senhor naquele lugar não era para ela. Ela estava num lugar completamente impróprio. Segundo aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite para se obter um resultado extraordinário é o seguinte: não importa se o ambiente que você está, não importa se a sua condição não te faz merecedor de um lugar, isso não importa. Porque talvez você tenha um desejo de algo muito nobre, muito grande, muito bonito, muito lindo a teu respeito, a respeito da sua família, a respeito do seu casamento, a respeito da sua vida profissional, a respeito da sua vida financeira, e talvez você olhe para as suas habilidades, para a sua condição natural e você diga: não, isso não é para mim. Deixa eu te dizer, nunca pense assim, porque não importa se não seja o seu lugar. Se Jesus estiver lá, esse lugar passa a ser o seu lugar. É assim que funciona. Ela não merecia estar nesse lugar, esse lugar não era o dela, mas Jesus estava lá. Ele estava lá. E agora ela precisava construir um caminho para que ela pertencesse a esse lugar. Porque ninguém vive resultados significativos sem construir a sua permanência nesse lugar. Eu me lembro, há 23 anos atrás, eu entrei numa igreja e entreguei a minha vida para Jesus. Foi algo lindo. Só que foi o primeiro passo de uma grande caminhada. Foi a primeira escolha de muitas que viriam. Foi a primeira grande decisão de uma vida de muitas outras decisões que viriam. Ali foi apenas o começo da construção da minha vida com Deus. O lugar pode não pertencer a nós, mas Jesus pode me fazer pertencente a esse lugar. Mas eu preciso estar disposto a construir a minha vida para esse lugar. Ninguém alcança. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu tenho 46 anos de idade. Sei que não parece. Parece mais, né? Parece mais, né? Eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida. Jesus tem sido muito bom comigo.
Eu tenho muitos motivos para acordar de manhã e a primeira palavra que sair da minha boca ser para Ele. Eu tenho muitos motivos para não permitir encerrar o meu dia sem entregar a Ele a gratidão do meu coração. Muitos motivos. Já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Já fui morador de rua. É morador de rua que fala aqui em Portugal? Já fui morador de rua. De ficar 60 dias, 90 dias sem tomar banho. De catar bituca de cigarro, não é? Bituca que fala aqui também? Já. De pedir comida na porta dos outros, de ficar sem comer, de dormir na rua. Já vivi isso. Porque eu escolhi esse caminho. O pecado, ele faz isso conosco. Porque quando nós escolhemos um abismo, esse abismo nos apresenta sempre um outro abismo. Um caminho que parece ser bom para nós, porque o desejo do nosso coração sempre vai ter opção por algo que ele quer, mas o final desse caminho que parece bom para nós, o final dele é caminho de morte. E eu cheguei nessas circunstâncias, tentei me matar algumas vezes. Eu sei o que é perder muita coisa, mas eu aprendi o que é ser restituído por Deus também. Só que tem um detalhe: nada é de graça. Nem a graça é de graça. A graça, para se tê-la, você tem que se dar para Ele. E isso tem um preço. Um preço de renúncia pessoal. Um preço de mortificação da nossa carne. Então a graça de Deus tem um preço. E o preço é desistir de mim mesmo. Nada na vida você conquista de graça. Eu sei o que é ser erguido do monturo por Deus. Mas eu tive que me posicionar para isso, para que Ele pudesse me abençoar. Eu tenho aprendido que ser abençoado por Deus é mais do que ter de Deus o que Ele pode dar. Ser abençoado por Deus é ter a boca dEle, as mãos dEle sobre a minha vida, dizendo: eu te abençoo por onde quer que você vá, e tudo que você colocar a mão vai dar certo. Isso é ser abençoado por Deus. Isso é maior do que ter dEle o que Ele pode dar. É saber que na rota que eu estou caminhando, Ele está comigo. E se o caminho for ruim, Ele está comigo. E se for um lugar tenebroso, não tem problema, Ele está comigo. E se esse lugar for um vale assombroso de morte, não tem problema, Ele está comigo. Ele vai estar comigo no monte, mas vai estar comigo no vale também, porque o nosso Deus é Deus de monte e é Deus de vale também. É o que eu preciso. Então o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para que vocês entendam como é possível se ter uma vida com resultados extraordinários. Você pode estar em um lugar que você não merece esse lugar, mas se você cumprir a sua parte, Deus está pronto para te abençoar. Essa mulher não merecia estar lá, porque aquele não era o lugar dela. Mas ela tinha algo na boca dela, ela tinha um clamor. E ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com a vida de resultados extraordinários. Você precisa ter uma confissão na sua boca que seja uma chave para abrir as portas para uma vida de resultados extraordinários. Eu preciso saber e tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca. Porque tudo aquilo que eu falo expressa convicções da nossa fé. Por isso que há poder naquilo que falamos. Quando confessamos a palavra de Deus, quando confessamos uma oração de dependência e de gratidão, isso tem muito poder. Deus leva a sério o que nós falamos, né, pastor? Ele acredita. Ele acredita no que nós falamos. O reino espiritual acredita no que você fala. Se você diz: eu sou um miserável, o reino espiritual acredita nisso. E o mundo espiritual se move de acordo com isso. Agora, se você diz: eu sou vencedor, porque Ele me fez mais do que vencedor, o mundo espírita também acredita nisso. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, porque aquilo que sai da minha boca tem poder para construir os meus dias futuros. Existe nas escrituras a história de um homem que sofreu muito, talvez o homem que mais sofreu que nós temos relatado nas escrituras, que foi Jó. Jó sofreu muito, perdeu os filhos, perdeu o seu dinheiro, perdeu a sua dignidade social, perdeu a sua saúde. E se vai na conversa, no conselho da mulher, perdia até o Deus dele. Ele perdeu muito. Só que tem algo que me chama muito a atenção no livro de Jó, quando ele está naquele momento muito difícil da vida dele, que é quando ele diz: o mal que eu temia, esse veio sobre mim, me aconteceu.
Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que é gerado dentro do meu coração e que eu verbalizo. A minha boca não pode ser usada senão para uma coisa: declarar as grandezas de Deus na minha vida. Não pode ser usada para outra coisa, porque a minha boca é fonte. A minha boca é uma fonte, e uma fonte não pode jorrar água doce e jorrar água amarga. Não pode. Se eu quero vida, eu tenho que jorrar vida da minha boca. É isso que tem que fluir de dentro de mim, porque isso vai transformar a minha vida. As escrituras dizem que o homem tem na língua o poder da vida e o poder da morte. Eu não posso abrir a minha boca para pronunciar o poder, senão que seja o poder da vida. E essa mulher cananeia, ela abre a boca para clamar, e o clamor dela é: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha vida. Terceiro ponto para que você tenha resultados extraordinários na sua vida: abra a sua boca para declarar aquilo que pode transformar a sua vida. Só fale isso. E sabe quando você abre a boca para declarar o que transforma a sua vida? Quando você tem o seu foco no futuro. Se os meus olhos estiverem no passado, pastor, eu vou ter muita dificuldade de declarar o que Deus vai fazer. Porque às vezes o nosso passado não está muito bom, não foi muito bom, né? Às vezes olhamos para o nosso passado e tem muita dor no passado, tem muito medo no passado, tem muita frustração no passado, tem muito trauma no passado. E às vezes nós queremos nos conectar com o nosso passado e nos esquecemos que Jesus já nasceu, já nos colocou numa nova vida com Ele, mas queremos olhar para o passado. É impressionante como isso acontece. Eu tenho que ter foco no futuro, porque tudo que Deus tem para mim e para você, no nosso cronos, está no futuro com Ele, que eu começo a construir hoje, através daquilo que sai da minha boca agora. Aquilo que você fala é muito poderoso. O Senhor leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Aliás, não eram ossos secos. Eu acho que se fossem ossos secos, o desafio do profeta era mais fácil, né? Mas as escrituras dizem que eram ossos sequíssimos. Se fosse seco, era mais fácil, mas o negócio estava pior do que se imaginava. E o Senhor pergunta para Ezequiel: o que você vê? O que você vê? E ele diz: Senhor, eu estou vendo ossos secos. Ok, pode tornar vida sobre eles? E Ezequiel se sente limitado. E ele diz: Senhor, só tu sabes. E ele diz: sim, eu sei. E para você saber que eu sei, e o quanto eu sei o que é capaz de acontecer, você pode viver, a minha palavra para você é: profetiza sobre eles. Fale para eles. Abra a sua boca e profetiza vida sobre eles. Se eu quero resultados extraordinários, a minha boca não pode falar senão aquilo que está na perspectiva da visão de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não conheci pastor Leonel agora, pessoalmente. Pastor Saramago conheço um pouco mais. E acredito que nos demais eu não conheço ninguém nesse auditório. Então eu não sei nada a teu respeito, não sei nenhuma das tuas lutas. Nenhuma das tuas lutas. Então eu me sinto muito confortável para lhe fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você gostaria que muitas áreas da sua vida fossem transformadas, amém? Mas a minha pergunta é: o que sai da sua boca, o que sai da minha boca, realmente está dando legitimidade hoje para que essas áreas da minha vida sejam transformadas? Será que existe em mim a boca do profeta que fala para o vale de ossos secos, para que esses ossos secos deixem de ser vale de ossos secos? Porque o que muda o vale de ossos secos num poderoso, o que transforma em um poderoso exército da parte de Deus, é a minha capacidade de colocar sobre esse vale de ossos secos a palavra da autoridade que o transforma. O quanto há em nós. Quando olhamos, o Brasil está enfrentando uma crise muito, muito séria. Mas eu fico naquele dilema: Senhor, o quanto mais eu falar de crise, o quanto isso pode mudar a história da minha nação. Porque falar que os ossos estão secos não muda a realidade dos ossos. Mas profetizar para os ossos: osso, encontre o seu osso, isso muda a realidade do vale. Vale de ossos secos, que venham tendões sobre você, isso muda a realidade do vale. Que venha carne sobre você, isso muda a realidade do vale. E clamar e profetizar: venha espírito dos quatro cantos e dê vida para esse vale, isso muda a realidade do vale. Se eu quero uma transformação na minha vida extraordinária, impactante, relevante, o quanto da minha boca sai uma confissão nesse nível? É simples assim.
É como foi feito hoje. Você precisa de uma oração, sai do teu lugar e venha. E algumas pessoas vieram. E eu quero lhe dizer, você que veio, você recebeu a sua parte, fique tranquilo, é assim que funciona. É simples assim, não pode ser complexo, porque se for complexo não conseguimos desenvolver. É simples assim. E essa mulher então clama, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o terceiro ponto. Porém, há um quarto ponto nesse mesmo versículo, que é fundamental para que se haja resultados extraordinários. É quando essa mulher diz para o Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O quarto ponto para se construir resultados extraordinários na sua vida é quando há transparência, sinceridade, honestidade em relação ao seu estado atual. Eu preciso ter muita coragem para olhar para a minha vida e considerar, está tudo errado, precisa de mudança. Precisa muita coragem para pegar a nossa vida e colocar esse livro que é a nossa vida aberto de forma pública para que haja cura. Essa mulher, ela não teve receio das pessoas que estavam ao redor dela. Ela não se importou com quem estava ouvindo. Ela só tinha um interesse. A minha vida não pode ser a mesma a partir de agora diante desse homem. Não pode mais. Eu estou diante dele e eu não posso sair da presença dele da mesma maneira. E ela não mede palavras para dizer com clareza, com detalhe e com intensidade o nível do problema dela. Clareza, detalhe e intensidade o problema dela. Se você quer uma vida com resultados extraordinários, você precisa, eu preciso, nós precisamos avaliar a nossa vida com clareza, com detalhe e com intensidade do que está acontecendo com ela. Porque só assim nós vamos entrar nos detalhes da nossa vida que precisam de mudança. Sem esse detalhe, sem essa intensidade, talvez não tenhamos os resultados que esperamos. As escrituras contam a história de uma mulher que todo ano ela saía da sua cidade e ia para Siló, oferecia ofertas a Deus, fazia sacrifícios a Deus e colocava um pedido diante de Deus. Qual era o pedido? Eu quero ter um filho. Aí ela fazia isso, voltava para casa. No ano seguinte, ela voltava para Siló novamente para fazer a mesma oferta, o mesmo sacrifício e para fazer o mesmo pedido. Ela fez isso, não foi uma, duas, três vezes. Virou um hábito dela. Qual o hábito? Conviver com a necessidade, conviver com a dor, conviver com a limitação, de ser humilhada pela sua adversária, de ser envergonhada pela sua adversária, de não dar para o seu marido a realização de um filho dela com o seu marido. E todo dia ela estava na presença de Deus, ofertando a Deus e sacrificando a Deus, mas um ano depois ela voltava com o mesmo pedido no coração. Até que um dia ela fez algo diferente. Até que um dia ela resolveu fazer algo que realmente fosse significativo para aquele momento. E as escrituras nos dizem que foi tão significativo o que ela fez, que o sacerdote, quando percebe ela, a toma por embriagada. Tal era a intensidade do coração dela naquele momento. A intensidade era tão grande, o detalhamento da luta, da dor, era tão profundo, que não tinha palavra na boca dela que pudesse expressar o que estava acontecendo. E ela expressava isso com o choro dela, com a angústia da alma dela. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus para buscarmos uma resposta que pode mudar a nossa vida dessa maneira, de forma intensa, de forma proposital diante dele, dizendo: Senhor, não tem mais palavra para te dizer, então toma o meu coração, Senhor, e traduz o meu coração, interpreta o meu coração e entende a dor da minha alma, porque eu preciso de uma resposta tua. Deus tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer nessa entrega. Ele tem prazer nesse derramamento quando nós quebramos as regras. Sabe esse negócio de quebrar regra? Deus gosta de quebrar para que nós estejamos quebrando os padrões. Teve uma mulher que entrou, se jogou no pé dele, beijou os pés dele, chorou aos pés dele, enxugou com os cabelos. E alguém estava dizendo: quem é essa mulher para fazer isso? Quem é ele para não perceber que ela não merece esse lugar e não merece fazer isso? E ele, que apesar de não merecermos o lugar, nos aceita, se levanta e diz: eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Ela lava os meus pés com o seu choro. Entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Porque era costume dos judeus isso, né? Ela não cessa de beijar os meus pés.
Nós não temos resultados extraordinários, às vezes, na nossa vida, porque não temos uma intensidade equivalente ao que queremos. O nosso coração não foi descoberto por Ele com a intensidade que queremos. Sabe, irmãos, vir ao altar é muito importante. Porém, mais importante do que vir ao altar é o que eu trago para o altar. Em Gênesis 4 conta a história de 2 homens que trouxeram 2 ofertas para o altar. Eles vieram no altar, os 2 vieram no altar. Os 2 trouxeram ofertas, mas o texto diz que o Senhor, Ele viu só uma oferta. Ele só viu uma pessoa no altar. A palavra agradar ali de Gênesis 4, quando Caim e Abel oferecem a sua oferta, a palavra agradar no grego significa que Deus viu, Deus olhou. O texto não diz o tamanho da oferta de Caim. O texto não diz a quantidade da oferta de Caim. Não fala se ela foi muita ou pequena. O texto não diz a quantidade da oferta de Abel, porque o assunto não é esse. O assunto não é a quantidade, não é o volume, não é o tamanho, mas é a intenção e o valor que me trouxe para esse altar. É isso que muda a nossa vida. É isso que faz com que Deus se levante e nos abençoe, pastor. É isso que determina se vamos vencer no vale ou não. É isso que determina que mesmo em meio a tantas guerras, o nosso coração vai continuar em paz. Porque paz não é a ausência de guerra. Paz é a certeza que no meio da guerra eu sou guardado por Ele, sou abençoado por Ele, o livramento vem da parte dEle, 1000 cai do meu lado, 10.000 cai do outro lado, mas nada vai me tocar. Isso é ser abençoado. Amém. Mas isso depende da intensidade. Quando há intensidade em se relacionar com Deus, não se tem vergonha. Não há vergonha. Eu vou me envergonhar do quê? Vou ter vergonha do quê? Se eu estou diante da oportunidade de mudar a história da minha vida, se a ideia é proclamar a minha necessidade de forma objetiva, clara, detalhada e intensa, é isso que vai acontecer, porque hoje é o dia da minha história ser transformada. Esse é o 4º ponto. E para nós caminharmos para o encerramento hoje, amanhã a gente continua. Versículo 23. Acontece algo inusitado. Eu olho como algo inusitado. Porque concorda comigo, irmãos? Diante de tanta coisa boa que essa mulher fez, não é verdade? Diante de tanta coisa boa, ela estava num lugar que ela não merecia, mas ela estava. Ela tem na boca dela uma palavra que realmente é significativa. Ela tem clareza, ela é objetiva e ela é intensa no que se coloca. Parece que o ambiente está todo pronto, né? Mas o versículo 23 diz que Jesus não respondeu nada para ela. Interessante isso. Você já viveu a sensação de estar fazendo tudo certo? Não, eu estou fazendo tudo certo. E aí você fica na expectativa, não, agora Jesus vai me responder. Agora Ele vai falar comigo. E aí Ele não fala. E você continua fazendo tudo certo. E você continua insistindo. E você permanece. E você diz, não, agora Ele vai falar comigo. E o que acontece? Ele não fala. E Ele permanece calado. Isso para nós parece ser um mau sinal, não é verdade? Como às vezes nós interpretamos algo que pode ser extremamente abençoador para a nossa vida como algo que não é. Jesus, Ele ficou calado. Ele ficou quieto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. 5º ponto para se ter um resultado, uma vida com resultados extraordinários. Não interprete o silêncio de Deus para você como um esquecimento dele. Mas interprete o silêncio de Deus como um momento em que Ele está somente aguardando um próximo passo seu para Ele te abençoar e te colocar no nível maior. Ele está esperando. É aquela história, eu tenho uma filhinha de 2 anos e 9 meses. Eu me lembro o primeiro passo que ela deu sozinha, sabe? Nós estávamos num congresso, lá em São Paulo, num congresso missionário. Minha esposa, meus filhos estavam lá. E no frio ela estava toda agasalhada. E criança, né, toda agasalhada, fica mais difícil de andar, né? Fica mais pesadinha, desequilibrada, né? E minha esposa assim, eu vi que minha esposa soltou ela deu o primeiro passinho. E eu não fui socorrer, não. Eu fiquei esperando, eu quero o segundo. Porque o segundo passo vai chamar o terceiro. E o terceiro vai chamar o 4º passo. E o 4º passo vai chamar o 5º. E a partir daí ela não vai cair mais. Ela vai andar mais e mais e mais longe. É assim Jesus conosco. Às vezes Ele não nos responde porque Ele está querendo... Eu quero ver o próximo passo. Porque se eu for socorrer Ele agora, Ele nunca vai aprender a andar. Ele vai perder o tempo de andar.
Ele vai perder a oportunidade de andar, ele precisa dar o segundo passo, porque ele pode dar o segundo passo. Eu quero te dizer nessa noite, você pode dar o segundo passo. Eu posso dar o terceiro passo. Eu posso dar o quinto passo. Sabe por quê? Porque nós não estamos desamparados. Porque não dorme e não cochila o guarda de Israel. Ele não nos desampara. Ele está no controle de tudo. A falta de resposta dele, na minha perspectiva, não significa que ele não está agindo a meu favor. Então, o quinto aspecto para que se construa resultados extraordinários. O silêncio de Deus pode significar oportunidade para que eu esteja amadurecendo as minhas atitudes. É oportunidade para que eu amadureça, para que eu decida e creia. Está acontecendo. Lembra da história da seca em Israel? O profeta diz, vai lá ver a nuvem. E o moço vai falar, mas não tem nuvem. Vai lá ver a nuvem. E ele vai de novo, né? Mas não tem nuvem. Vá lá ver a nuvem. Tem uma nuvem. E depois ele volta assim, eu estou vendo a nuvem. E ela é do tamanho da mão de um homem. Fica tranquilo. Essa nuvem vai ficar cada vez maior. E essa nuvem vai ser a nuvem que vai acabar com a vergonha da nação de Israel. É assim que funciona. É assim que acontece. Eu preciso amadurecer nesse processo. Porque tudo que Deus quer para mim e tem para mim é uma vida com resultados extraordinários. Você crê nisso? Vamos orar? Porque não tem jeito. Você pode falar 5 pontos, 10 pontos, 20 pontos. O que funciona é quando nós oramos. Aí funciona. Você acredita no poder da oração? Claro que acredita. Eu vi que aqui é uma igreja que ora, viu, pastor? Eu passo por algumas igrejas que ora pouco. Mas eu percebi que vocês gostam de orar. Isso é de Deus, né? É coisa de crente, não é? O negócio de orar é coisa de crente, é bom. Nada pode superar o poder de uma oração. Nada. Nada. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Pregar. A gente está pregando muito. Está pregando muito. Cantar. Que louvor abençoado, meu irmão. Mas às vezes a gente está cantando muito. E na Bíblia não fala assim, pregar e sem cessar, fala? Tem algum texto assim, pregar e sem cessar? Fala assim, adorar e sem cessar? Fala... Mas a Bíblia fala, orai, aí isso fala. Então vamos pregar o Evangelho, vamos pregar a palavra, vamos adorar o Senhor. Mas orar sem cessar. Se tem algo que pode mudar tudo em nós, é o poder da oração. Isso muda. Irmãos, eu sei que muda. Eu estou mudando. Eu estou vendo que eu estou melhorando. Eu estou até me convertendo. A oração muda. Porque a oração começa a me aproximar dele, pastor Leonel, sabe? Vou ficando perto dele. Ficar perto de Jesus. Porque na verdade nós não queremos estar perto dele. A gente pensa que quer. E sabe como você descobre que você não está querendo muito ficar perto dele? É quando o pecado te seduz. Aí você percebe, o pecado te seduz ele. Mas aí você vai orando, você vai ficando perto dele. E quando você fica perto dele, você não quer sair de lá mais não. Lembra da Maria? Maria queria fazer as coisas para o Senhor. Às vezes nós pastores queremos fazer as coisas para o Senhor. Ok, é bom. Mas a melhor parte é estar aos pés dele. Essa parte é boa demais. Ali, ó. Orai sem cessar. Vamos ter esse tempo. Fica à vontade, irmãos. Não precisa me esperar para orar, não. Não precisa me esperar, não. Entra nesse lugar. Fale com ele. Não espere ninguém para você ter esse momento, não. Não espere ninguém para você buscar a presença dele, a face dele, o rosto dele, as mãos dele, o toque dele, o cheiro dele, a presença dele, a graça dele, o conforto dele, o consolo dele, a cura dele, o favor dele, a bênção dele, o amor dele, o olhar dele. Não, é um lugar nosso.
Cada um de nós temos um lugar especial diante dele que ninguém pode ocupar. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, nessa igreja, reunidos aqui juntos, porque nós temos fome do Senhor, nós temos sede do Senhor, nós temos necessidade do Senhor, porque não há ninguém que pode responder, não tem ninguém que pode falar, não tem ninguém que pode olhar para nós e nos atender como o Senhor. Só o Senhor pode, só o Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, acha o nosso coração nessa multidão, Senhor. Acha o meu coração, Senhor. Acha o nosso coração nessa noite, Senhor, e faz aquilo que o Senhor faz de melhor, que é amar a nossa vida, Senhor. E o amor do Senhor é a vitória que nós precisamos, Senhor. O amor do Senhor é a vitória que precisamos para vencer as nossas limitações, vencer as nossas fraquezas, vencer as nossas fragilidades. É o amor do Senhor que precisamos, Senhor. Esse amor que perdoa, esse amor que salva, esse amor que cura, esse amor que batiza no Espírito Santo, esse amor que renova, esse amor que restaura, esse amor, Senhor, que liberta, que expulsa, que manda para longe Satanás, seus demônios e todas as suas obras. É desse amor que nós precisamos, Senhor. É o amor que nos encontra acorrentados, é o amor que nos acha atados, é o amor que nos encontra aprisionados, mas com uma só palavra as cadeias caem. A uma só palavra os grilhões caem. É disso que nós precisamos, Senhor. É disso que nós precisamos, Senhor. É disso que nós precisamos. Dessa voz, dessa palavra, desse sentimento, desse olhar. O mesmo olhar que um dia o Senhor encontrou Pedro logo depois que ele te negou. O Senhor se lembra? Ele negou pela terceira vez e o Senhor encontrou os olhos de Pedro no momento da traição. No momento que ele te traiu pela terceira vez, os teus olhos o encontraram. Mas os olhos que encontraram Pedro não foram olhos de acusação. Foram os olhos do amor, que tudo suporta, que tudo perdoa. E por isso o coração de Pedro se quebrantou. Quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. Quebranta o nosso espírito nessa noite, Senhor. Porque tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos é que o Senhor nos abençoe com paz, com alegria, com saúde, com prosperidade, nos fazendo homens melhores, fazendo da tua igreja mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, discípulos melhores, líderes melhores, nos fazendo, Senhor, pastores melhores. Sim, Senhor, filhos, uma geração de filhos que são luz nessa terra, no meio dessa geração que se perde, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus e na autoridade de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Você é livre para aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.